Olá a todos e todas. Uma pequena apresentação sobre como a gente faz para entender que estamos indo na contracorrente do nosso processo evolutivo. E isso vamos fazer através de sonhos. Os sonhos, além da própria vida, nos falam claramente quando a gente está fazendo a coisa errada. A coisa errada é sempre 100% das vezes, aquela coisa que está indo contra as necessidades profundas do ser em processo de individuação. Obviamente, estou aqui falando a partir do lugar da psicanálise junguiana e pós-junguiana, para a qual o sentido da vida individual humana é o processo de individuação, a causa do nosso mal-estar é porque esse processo está bloqueado. A causa da nossa felicidade é quando esse processo se desbloqueia e consegue florescer. Por que que ele está bloqueado? Porque o desafio de empreender a jornada da própria individuação requer que a gente se desprenda de muita coisa, inclusive, enfim, dos nossos apegos. Agora, vamos ver uma coisa. A primeira questão é que o processo de individuação é um processo de morte e renascimento, né? Então, quantas pessoas não querem uma vida nova, querem se renovar, blá, 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 muita coisa bonita. Agora, para acontecer isso, é preciso morrer, mas morrer de verdade. Tem que ter um sentimento de fim, tem que ter uma quebra, tem que ter uma perda, não é simbólico, no sentido, é simbólico, mas não é um modo de dizer, é um negócio que a gente sente, né? É concreto no sentido que a gente sente isso dentro, a gente chora, a gente percebe que alguma coisa está mudando radicalmente, exatamente como uma criança que deixa de ter uma série de hábitos e de vida e de estilo de vida e etc. de criança, porque ela passa a ser maior e uma hora a ser adulta. Então, os sonhos apresentam frequentemente esta transição como uma morte, literalmente. Eu já dei um curso eu já falei sobre morte nos sonhos, mas eu quero citar um sonho recente que é emblemático. Então, a gente morre, no sonho a gente morre. A gente pode sonhar o seguinte, a gente morre, que são os sonhos mais fortes, a gente é ameaçado de morte, não morre ainda, morre alguém próximo da gente que representa alguma parte nossa que está morrendo, mas é preciso identificá-la com precisão. E aí tem as reações do eu, assim, o eu é você, de que lado você está do processo. Então, o sonhador ou a sonhadora no sonho é o ego, ou seja, a tua identidade, a tua posição oficial. Tipo, é o governo, entendeu? É o governo. O governo de um país, o Planalto. Qual é o anúncio oficial do Planalto? O Planalto pode falar uma coisa e depois fazer outra. Então, qual é o anúncio principal do ego? É a sua posição, seu posicionamento. O sonho mostra a realidade desse posicionamento. Então, quando a gente tem no sonho uma resistência à morte, é porque, na verdade, o sonhador não está querendo abandonar aquele determinado, aquela dimensão da vida dele que, que, apesar de não estar boa, não quer abandonar. Então, eu vou contar o sonho de uma aluna, tá? De uma aluna que já está nesse processo de morte, vai, não vai, morre, não morre, está moribunda há muito tempo e está num enredo familiar assim fortíssimo, que não acaba nunca. Ela sonha que tem o carro dela, acho que é o carro, no carro dela está o pai dela, que é um homem já idoso, absolutamente passivo, não toma posição para nada, não faz nada, não fala nada, não tem voz nem vez, é completamente passivo. Quem domina a cena é a mãe, a esposa dele. Chega um ladrão
que quer levar o carro com o homem embora. A sonhadora entra na cena, fortuna, como se fosse a salvadora da pátria, que não permite que o homem leve o pai, né? E aí o homem aponta uma arma para ela e ela o enfrenta como se fosse um ato heróico. Não é um ato heróico. Não é um ato heróico. O ato heróico é deixar o pai ir. Está na hora do pai ir embora. Quem vem no sonho fazer coisas desse tipo, invadir a nossa casa, desconhecidos geralmente, quando invadem a casa, um desconhecido que bate na porta, outro cara, alguém que vem e nos mata, ou mata alguém que a gente conhece, tudo, é a voz do inconsciente, é o processo evolutivo que está dizendo, está na hora desse cara ir embora. Esse cara, esse pai aí não serve para porcaria de nada, de fato não serve para porcaria de nada. Nada. Então, se a gente quiser interpretar do ponto de vista do ego, numa psicologia assim básica, o sonho, o inconsciente, para o bem da pessoa, está incentivando uma separação. Está na hora, a mulher tem 40 anos, está na hora dela se separar do pai. O que é se separar? Ter uma vida autônoma, independente, sem se sentir culpada. Mas não é esse, não precisamos de um sonho para isso. É mais do que isso. Simbolicamente, temos duas interpretações. Uma é o pai no sentido de mentalidade. O pai representa uma mentalidade. Todos os pais da nossa vida, da Terra, representam uma forma de ver o mundo. Eles podem ser passivos, como esse daqui, absolutamente inúteis assim na vida diária, mas eles representam uma forma de viver, uma forma de enxergar as coisas, uma mentalidade. Ele tem que ir embora porque está na hora dessa mentalidade morrer, para que uma nova possa nascer. Não vai ter nada de novo se algo não morre antes. A outra interpretação simbólica é dessa figura, né, que é a passividade que ele representa. Ele representa, no caso, além de ser o pai, é uma figura completamente passiva na família. E, de certa forma, é a passividade da sonhadora, que tem conflitos em família que ela não enfrenta, ela não fala, ela guarda toda a raiva para dentro dela. Imagine como faz bem isso para o corpo, para o estômago, para a circulação sanguínea, para a pressão sanguínea. Então ela guarda a raiva, não fala nada. Então na casa ela é passiva, ou seja, ela sempre sorri, é dócil, é legal, é simpática. Isso é passividade, porque ela na verdade não está agindo, não está botando para fora a dimensão ativa dela mesma, que é, o ativo é enfrentar, é falar, é se colocar, é ter iniciativa, enfim, é ousar. Então, em primeiro lugar, é o pai como mentalidade que é essa, inclusive, né, da passividade, que ele completamente representa. Então, a sonhadora, quando vai defender o pai, ela não está defendendo coisa nenhuma. Ela está, na verdade, se acovardando diante do processo evolutivo que a impulsiona por dentro. Quando Jung fala de individuação, isso implica que existe uma força dentro de nós, uma inteligência que quer mais de nós, quer mais, muito mais. E o que bloqueia é a nossa mente pequenina. O ego é pequeno, é limitado, ele não enxerga além do próprio nariz. Então é preciso ter uma confiança na vida. E o processo de individuação, na análise junguiana e pós-junguiana, desenvolve isso. Agora, essa manutenção do status quo que prejudica é um típico sinal de neurose. Então, a sonhadora não permite que o processo siga. O próximo passo do processo de libertação interior, de individuação, é essa, de perder o pai. O pai tem que morrer. E essa morte significa, como eu já falei, o fim de um tempo, o fim de um modo de pensar, aceitar a crise. E, ao mesmo tempo, descortinar o que tem por trás dessa passividade, já que o pai, no caso, é uma pessoa absolutamente passiva.
A passividade, no caso, representa aquela incapacidade de se colocar, de falar o que se pensa, de fazer o que se precisa, de dizer as coisas, de enfrentar, de escolher conforme a nossa verdadeira necessidade. Essa passividade tem que morrer. A sonhadora é muito ativa no sonho, dá para ver. Ela chega querendo defender, não, mesmo o cara apontando a arma, ela tá bom, 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 bom. Esse é ativismo, mas é um ativismo totalmente neurótico. É neurótico, não está na direção do processo de individuação. Não é aquela capacidade de se posicionar, de enfrentar o perigo do crescimento. Ela só faz isso para brecar o processo de crescimento. Ela é boa nisso. Imagine se usasse essa força para abrir caminho para o processo de evolução da própria consciência. Mas é essa questão da neurose. Isso é neurose. Quando a gente está preso nessa neurose é porque tem outros interesses em jogo. Porque perder o pai vai gerar um desequilíbrio. Óbvio que vai gerar, mas no caso vai gerar alguma coisa ainda tão grande que a sonhadora não é capaz de sustentar. Tudo tem uma razão de ser e tem interesses. As dinâmicas, mesmo que nos fazem sofrer, se mantêm em vida porque são confortáveis. Eu sei que parece absurdo, mas é exatamente assim. É melhor sofrer disso do que enfrentar o que seria sem esse pai. É disso que ela tem medo. E porque ela tem medo disso, ela continua brecando o próprio processo evolutivo. Enfim, essas são algumas das muitas artimanhas das dinâmicas do ego que sabotam o nosso processo. É importante compreendê-las e não se faz isso rapidamente porque são muito sutis, são muito traiçoeiras, são profundas, não são fáceis porque a pessoa sofre, a pessoa parece que está fazendo uma coisa boa no sonho, defendendo o pai, coisa nada. Ela está brecando o próprio processo evolutivo. Então, obrigada pela atenção. Se tiverem qualquer pergunta, podem escrever aqui na legenda, que vou responder mais tarde.